Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo desse debate. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, em especial ao torcedor do Galo, que vai deixar a sua opinião aí, inclusive vai multiplicar esse vídeo para os seus amigos, ou seja, os torcedores do Galo. É muito importante porque o que eu tenho para dizer a vocês é verdade, independente de vocês já terem ouvido falar sobre isso ou não, e é exatamente algo que é pertinente ao Flamengo também. Você vai dizer assim, mas Gil, você é rubro-negro, você tem um canal que tem como atividade precípua falar sobre o Flamengo. E eu vou dizer a você, isso é verdade, só que falar sobre o Flamengo implica exatamente em falar sobre outros clubes também, porque o Flamengo não joga sozinho. O Flamengo não é uma instituição unilateral. O Flamengo é uma instituição que se relaciona com outras instituições em competições. Tanto é do nosso interesse realmente saber como andam os nossos adversários. E o que eu tenho para falar para vocês, rubro-negros, anti-rubro-negros, em especial aos torcedores do Galo, é exatamente aquilo que eu falo sempre que eu vejo que há um desprezo pela contratação de um treinador em detrimento até, eu diria, do próprio clube. Ou seja, os clubes, os torcedores investem bastante nos jogadores, mas esquecem de investir em treinadores também e entenderem o quão ultrapassados eles possam estar, como é o caso do Filipão lá no Atlético Mineiro, que implica inclusive em frustração por parte dos jogadores que fazem parte do seu grupo de liderados, como é o caso do Hulk. O Hulk está frustrado, o Hulk gosta de vencer. Outro dia mesmo, quando eles perderam para o Cruzeiro, eu o elogiei, porque ele disse o seguinte, ele disse, dá vontade de chorar até, quando ele estava voltando para o vestiário, ou seja, é um cara que realmente está bastante comprometido com o time do Atlético e ele não quer, de forma alguma, que o ano de 2024 termine sem que o Galo conquiste algum título. Então, é por isso que, na verdade, os dois não podem sentar na mesma mesa e eu estou falando a vocês a verdade porque eu tenho um amigo que acabou de ingressar no Galo, tem uns 3 meses, como profissional técnico. Esse companheiro, inclusive, que já esteve no Flamengo, eu não vou falar muito para não expor o cara, até porque tem mais, vai ser difícil realmente identificar quem é, que me falou, os dois não estão sentando na mesma mesa não, e o Hulk está muito insatisfeito. Eu quero te falar uma coisa, o Flamengo incorreu nesse ano em erro em manter o título, eu não sei, nós vamos saber o resultado, mas o Tite também é um técnico muito antigo, não tão antigo quanto o Filipão, acabou de vir de uma Copa do Mundo, um cara que se atualizou bastante, um cara que pesquisou, mas é um técnico mais velho. Mas o ano passado o Flamengo contratou o Vitor Pereira, contratou o Sampaoli, que destruíram os dois o nosso ano. Independente do elenco espetacular que o Flamengo tinha, destruíram o elenco do Flamengo todo. Ou seja, inclusive até com brigas internas, em vias de fato, como foi o caso do Gerson e do Varela, ou seja, tudo isso ocasionado exatamente por um ambiente muito ruim, que é uma coisa que não existe mais, porque se tem uma coisa boa que o Tite sabe fazer é unir o grupo. Agora olha só o ano passado como ficou, e o outro ano também, o Flamengo até conquistou 2 títulos, mas por que conquistou 2 títulos? Conquistou 2 títulos porque contratou o Dorivalzinho, que chegou ali, deixou as vaidades de lado, que chegou ali e conseguiu unir o grupo em prol do time, em prol do Flamengo, em prol da torcida, e nós saímos com 2 títulos no ano de 2022. Mas no outro ano de 2021, nós também, de fato, não ganhamos nada, porque houve também escolha de treinadores mequetrefes que vieram para o Flamengo e não conseguiram unir o grupo, não conseguiram executar os seus planejamentos táticos, que de fato nem eles próprios sabiam o que era. O Flamengo, depois que o Mister saiu, teve treinadores muito ruins. Eu quero te lembrar de um fato, eu estava falando agora mesmo na academia com um amigo, é o seguinte, o futebol inglês só se tornou realmente competitivo, independente de já estar à época
contratando grandes treinadores, jogadores, depois que eles entenderam que a figura do treinador é bastante importante. Depois que eles entenderam que ter um grande treinador, que na verdade não entenda apenas de futebol, mas entenda dos processos de gestão do futebol, é algo muito importante. Depois que isso aconteceu, que grandes técnicos começaram a ir para a Inglaterra, depois disso os times se tornaram muito competitivos. Só que aqui no Brasil não se tem essa filosofia ainda. A filosofia aqui no Brasil é de contratar jogador, porque acha-se realmente que um treinador é aquele que distribui colete. E não é só isso não, meu amigo. O treinador é cérebro, o treinador é planejador, o treinador é psicólogo, o treinador tem que ter feeling, inteligência, o treinador tem que falar bem, para não falar a bobagem que o Thiago Nunes, que acabou de ser demitido pelo Botafogo, falou na entrevista que deu após a derrota contra o Vasco, ou seja, conspurcando o grupo todo. O treinador tem que ser inteligente, o treinador tem que ser equilibrado, o treinador tem que usar o cérebro. Então, o time do Botafogo, por exemplo, o John Textor faz um esforço tremendo para poder contratar jogadores que integrem bem o grupo, mas quando vai contratar um treinador, o que é que faz? Perde títulos justamente por isso. Tinha ali o treinador, o Cláudio Castro, que era um cara até experiente, estava bem. Depois disso botou o Lúcio Flávio, que obviamente não ia dar sustentáculo ao time do Botafogo. Depois contratou aí contratou aquele português, né? Aquele português, ele fez bobagens em cima de bobagens, e depois veio o Thiago Nunes, que todos nós sabíamos não ia lograr sucesso ali no time do Botafogo, foi demitido. Olha o que aconteceu, só essa semana, perdeu para o Vasco de goleada, deu uma entrevista equivocada, e depois, ontem, mostrou todo o seu desequilíbrio sendo expulso no jogo contra o Aurora, pela Libertadores, pelas eliminatórias da Libertadores. Não tem que ser demitido, tem que ser demitido. É um técnico que já não estava executando bem a função de treinador, propriamente dita, dentro de campo. Era um treinador que estava incorrendo em muitos erros, um treinador que não estava conseguindo unir o grupo. E como é que vai unir se de maneira desastrada da declaração que deu após a goleada contra o Vasco? Treinador desequilibrado, ou seja, tudo ruim. Tudo ruim. E no caso do Galo, ruim. Não adianta contratar grandes jogadores, e eu quero mais. Realmente, tem que sair daqui, porque o cara para com o carro aqui, com o som exatamente na minha frente, depois o YouTube vai lá e me corta por direitos autorais. Tive que sair rapidamente dali. Então é o seguinte, olha o que acontece com o Galo. E aí, claro, né, eu sou rubro-negro, vou torcer para essa crise permanecer, porque aí é -1, Filipão até o fim de 2024, é isso que eu torço. Agora, o Hulk está insatisfeito e já ameaça até sair do Atlético, porque não vai suportar. O Hulk teve o Filipão como treinador em 2014, há 10 anos atrás na seleção. O Filipão não faz uma viagem para se reciclar. O Filipão é o mesmo treinador. Aí a SAF do Galo vai lá e contrata quem? Contrata o Filipão. Por que eu estou gravando esse vídeo? Porque eu estou interessado na saúde física, na saúde desportiva do Galo? Claro que eu estou. Eu sou torcedor, eu quero, na verdade, que eles entrem em crise. Agora, francamente, isso aí é um exemplo, eu diria, muito instrutivo para os dirigentes brasileiros, que acham que a função de treinador é sempre essa. Aqui no Brasil é assim. Saiu o Mano, entra o Filipão. Sai o Filipão, entra o Tite. Tem 3 técnicos aqui no Brasil. E aí você também tem outros, como o Mancini, por exemplo, que está sempre num clube ou outro. Tem o Diniz também, que no meu entendimento é bom treinador, que agrega muito ao grupo. Esse sim é bom treinador, que está sempre no lugar ou outro. Agora tem o Rogério Ceni, que sai de um time do São Paulo, vai para o Bahia. Adianta de quê? Contratar o Rogério Ceni. Estão fazendo ali um investimento enorme em jogadores, a SAF do Bahia. Realmente sim, mas o que adianta? Olha o técnico mequetrefe que tem, porque é mequetrefe, Rogério Ceni é mequetrefe. Aí o Filipão já foi grande treinador, sempre defensivista, gaúcho, defensivista, mas foi um grande treinador, mas não dá mais. E aí o Galo está atravessando essa má fase, o Filipão discute
de maneira desequilibrada com o torcedor no aeroporto, que foi lá cobrar. E o Hulk, claro, comprometido pra caramba, quer sair. E eu quero te falar uma coisa, companheiro, tomara que saia realmente. E é o seguinte, como torcedor raiz que eu sou, hoje, às 9h10 vai começar uma live, viu? Live react para secar o Fluminense, que vai jogar contra a LDU lá no Equador, lá na altitude. E eu queria que você tivesse comigo. Eu vou reagir ao vivo ali e os torcedores tricolores já sabem como eu sou. Obviamente eu vou secar, porque vocês secam também, então eu vou secar e vou secar ao vivo. Acompanhem, porque você vai se divertir pra caramba. Nós vamos nos divertir muito hoje e vamos torcer contra o Tricolete. Obviamente nós somos raízes, mas nunca contra a vida de quem torce pro Fluminense. Essa sim, eu quero que seja muito promissora, então quero mandar um abraço desde já para todos os torcedores. E você aí, companheiro torcedor do Galo, entenda, tem que ter o treinador, meu amigo. Se não tiver treinador, vai brigar lá embaixo na tabela. Saudações rubro-negra, meus amigos, um grande abraço.